Muito obrigado ao Dr. Rogério Fleischmann por sua participação. Nosso próximo palestrante é o Dr. André Guedes. André Guedes é físico médico, especialista em microeletrônica, docência e em planejamento, implementação e gestão em EAD. Mestre e doutor em Engenharia e Tecnologia de Materiais, com 5 pós-doutorados em tecnologias avançadas no Laboratório de Nanotecnologia da Intelectus, do MCTI, FINEP, CNPq. No Brasil, atua como docente, pesquisador e coordenador de pesquisa, extensão e internacionalização na Estácio e diretor educacional, tecnológico e científico na ONG Intelectus. Nos Estados Unidos, atua como docente e orientador de capstone nos mestrados e doutorados da Must University da Flórida, Estados Unidos. Com a palavra, então, para a sua apresentação de 20 minutos, o Dr. André Guedes. Bom dia a todos. Está funcionando? Bom dia a todos. Bom dia. É uma grande honra, satisfação poder estar aqui hoje presente com vocês para compartilhar um pouquinho do conhecimento de pesquisa que esse professor aqui ao longo de 20 anos, né, tem traçado dentro das universidades, desenvolvendo pesquisa em conjunto com coordenadores de várias áreas tecnológicas. Especificamente, eu sou atuante da área da engenharia, dentro de um curso de engenharia civil aqui em Porto Alegre, na Estácio, mas demando atividades em outras partes das unidades da nação, com pesquisas sendo realizadas com profissionais da área de gestão, da área de administração de negócios, né? E eu gosto de ver que pessoas que vêm transformando a cada ano, a cada momento, criando funcionalidades diferenciadas e soluções diferenciadas, como o Joel falou aqui, para essa questão que a gente está trazendo hoje para discutir aqui com relação à reciclagem, à sustentabilidade, a dar uma direção, porque, como eu costumo dizer sempre, a gente é um pontinho no universo que nós temos que saber valorizar. Nosso planeta, né, como a doutora Ana Marquesan falou ali no início, nós não temos plano B. Essa é a nossa casa. Nós estamos aqui para dar atenção a tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Temos que ensinar a juventude, temos que recepcionar na faculdade e dar orientação para que todos saibam quais são esses princípios, de fato, da economia circular. É importantíssimo que a gente tenha esse conhecimento. Grande parte da plateia, que acredito que seja já engajada em ações dessa área e tenha o conhecimento, mas eu sempre trago aqui esses pontos, né, de atenção, de observar que a gente precisa estar atento ao que a natureza já nos mostra e demonstra, como ela realmente já recicla as suas próprias folhas. Por que nós, seres humanos, não reciclar aquilo que a gente produz? Dar atenção a produtos que às vezes a gente nem percebe quando consome, e a nossa colega aqui da mesa trouxe esses produtos que a gente coloca direto para um lixão. Isso é inadmissível em termos de tecnologia, o que nós temos hoje desenvolvido em termos dos avanços. E daqui a pouquinho eu já vou mostrar um pouco mais sobre isso. Mas já adianto que a gente tem basicamente 2 ciclos que a gente precisa dar atenção nesse cenário. Como cientista, como pesquisador, eu posso dizer que a gente tem um ciclo biológico e um ciclo técnico que a atenção precisa ser focada na academia. A ciência não pode se abster, em hipótese alguma, dessas questões relativas à economia circular, à engenharia reversa, né, que a gente costuma, né, trabalhar um pouco aqui também, e a logística reversa que a gente está tratando. É importantíssimo que a gente tenha fomento para essas pesquisas também. Eu, como cientista, nada eu teria desenvolvido, nada teria acrescentado à minha carreira acadêmica se não fosse com recursos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, da FINEP e do próprio CNPq,
que me enche de orgulho quando a gente vê bolsistas fazendo trabalhos de iniciação científica que melhoram e muito a nossa própria qualidade de vida. Então, é esse ponto que a gente tem que observar. Esses dois ciclos aí, nós temos que estar atento. Aquilo que é produto de consumo, aquilo que é produto de serviço e aquilo que resulta, né, dessas atividades. Como dar o tratamento. Como eu fico feliz, como eu sou da área da microeletrônica, saber que a gente tem o Joel trabalhando essa parte dos eletrônicos. O quanto isso é precioso para a indústria e precioso para quem está ali fazendo a atividade. A gente vê as coisas prosperarem economicamente, não só para quem está ali à frente do negócio fazendo, mas prosperar em questão da economia como um todo, como um estado, como uma cidade, como um país que está visando o futuro, que está se integrando a tecnologias, né? E o ciclo da logística reversa, ela nos traz muitas oportunidades. Eu vi a fala sobre isopor, né? E o isopor é uma coisa muito tenebrosa, para não dizer assim, de outro mundo, que não o nosso. Mas a gente tem que trabalhar e dar funcionalidade para esses elementos que a gente não encaixa no processo de reciclagem, né? Caixinhas Tetra Pak, que pode virar painéis, que podem ser utilizados em um projeto, né, que eu trabalhei com as caixinhas Tetra Pak, com as escolas e com a própria faculdade, para que a gente pudesse utilizar como isolamento térmico em casas que são muito precárias, que não tem aquela famosa entre tábuas que a gente chama de mata-junta, né, no popular. Botar a caixinha Tetra Pak. Aqui é um estado que tem frio rigoroso. Imagine você dar uma outra funcionalidade a algo que ia acabar num aterro sanitário, né? Então, a gente poder enxergar essas questões, a academia está aberta para essas possibilidades que a gente pode estar desenvolvendo. Assim como também o isopor, que eu estava falando, na área da construção civil, que é a área que eu atuo, você tem ali a construção da laje, que você pode economizar e reduzir o impacto do concreto que é utilizado na construção da laje, ocupando espaços vazios com isopor, que vão ficar na estrutura, vão ajudar no isolamento térmico também. Então, existe uma funcionalidade que muitas vezes a gente não percebe, mas que a academia, por suas pesquisas, pelas universidades que nós temos, né, e lá na Estácio, meu grupo de pesquisa atua em linhas justamente para enxergar essas novas destinações, é importantíssimo. Então, a gente atuar para que a gente tenha um tratamento para esses resíduos sólidos, que são os mais variados e que a gente nem imagina o que vai fazer com aquelas embalagens. Pensar nisso pode ser uma boa alternativa para a gente cortar esse ciclo que não está correto, que está errado, que precisa ser corrigido, que precisa ser trabalhado. E a gente tem experiências internacionais que estão hoje, em termos de tecnologia, funcionando muito bem. Por exemplo, a Finlândia, né, ela traz aí, lidera um movimento utilizando inteligência artificial para otimizar a coleta de resíduos e criar mercados para produtos reciclados. Por que não a gente não pode fazer isso? A gente tem os mesmos computadores, a gente tem os mesmos cientistas, às vezes a gente tem pesquisadores com mais ideias, porque a gente está na frente do problema. A gente está enfrentando os desafios. E os desafios estão ali no dia a dia, a todo momento, aflorescendo na porta das universidades, das faculdades, das escolas. Não vamos desmerecer o trabalho de nenhum professor, porque uma escola de ensino médio, uma escola de ensino técnico, pode trabalhar todos esses itens em pesquisa com seus alunos. Eu sou avaliador num dos maiores eventos que a gente realiza aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Mostra Tech, organizado pela Fundação Liberato, né? Lá pelo Liberato. Então, é algo excepcional que a gente possa estar vendo as tratativas e os resultados dessas pesquisas em nível médio, que se transformam
em pequenos negócios, em startups, e prosperam, tanto quanto o Joel aqui contou da sua história. Então, eu acho fantástico a gente poder ter, e vocês aqui que estão acompanhando, ter essa oportunidade de estar ouvindo cada um que traz aqui um desafio. E eu, como cientista, eu vou observando, que nem ela apresentou as embalagens, eu já fiquei pensando, ó, já está uma tarefa aí para sentar, botar na mesa e vamos discutir. Não é possível que a gente não tenha solução com toda a tecnologia que a gente tem. Não dá, não dá. A gente tem lá, por exemplo, a Singapura, que eu trago aí para vocês, cidade inteligente, emprega IA para monitorar a qualidade de ar, otimizar consumo de energia. A gente pode otimizar o consumo dos nossos produtos também de uma forma inteligente se a gente sabe dar um destino adequado, correto, um tratamento adequado, correto, para aquelas embalagens. Outras funções. Vamos trabalhar isso, vamos nos esmerar, vamos colocar a nossa fotinho, né, também do quanto a gente está mudando e mostrando, né, para o nosso mundo o nosso papel, a nossa importância, né, a nossa valorização. Porque a gente tem que valorizar o nosso planeta. Esse é o ponto de vista. Nosso planeta é algo divino. Somos um pontinho muito pequeno do universo e que a gente tem que explorar com muita atenção, com muita valorização às regras, às normas, às instruções, aos regulamentos, às leis, né, aos contratos. Valorizar quem está lá na ponta fazendo esse processo. Isso é fundamental para que as coisas aconteçam. A gente precisa ter reconhecimento em todos os níveis. E juntos, com certeza, a gente vai conseguir desenvolver soluções inimagináveis por meio da tecnologia. Eu falo porque, se nós analisarmos hoje, que a gente fala, por exemplo, em computação quântica, em algoritmos para otimizar a cadeia de suprimento, prever demanda por materiais e por que também não achar solução para esses materiais. A gente tem agentes de inteligência artificial trabalhando e pesquisando, olhando o que todo mundo está fazendo para achar soluções. Vamos usar das tecnologias para achar soluções. Cientistas, vamos se mobilizar para achar essas soluções. Vamos encabeçar pesquisas, porque o que a gente tem de evolução nos últimos anos, desde lá dos primórdios, e aqui eu trago um cenário assim que é amplo e coloca a gente aonde a gente está hoje e da onde a gente veio. Lá daquela indústria 1.0 de engenharia mecânica, as coisas manuais, evoluindo para o material mais construído, a máquinas, a eletricidade, a automação se aproximando, e hoje a gente numa indústria que eu já chamo de indústria 6.0, se ninguém ouviu, eu já numa outra palestra falei em indústria 5.0, mas já lanço aqui que a gente está na indústria 6.0, porque a gente está no momento em que a gente está conectado com tudo, a gente tem automação de processos, a gente tem inteligência artificial, a machine learning, que trabalhando um processo de aprendizagem contínuo, permanente, uma quantidade de dados inacreditável, que é o Big Data que a gente costuma falar, e que a gente não possa estar usando isso para desenvolver soluções em termos de reciclagem, em termos de economia circular, de descarbonificação. É um processo que a gente precisa estar atento. Eu, no grupo com alunos que são também bolsistas do CNPq, e me orgulho em compartilhar isso com vocês, a gente faz um trabalho bem grande junto à comunidade como projeto de extensão, avaliando justamente essas questões de orientação, de como você faz o tratamento do seu material que você tem em casa. Como é que você dispõe? Você tem cestos separados, você separa tudo, a gente organiza bem quem nos procura, quem a gente procura, quem a gente trabalha, a gente orienta, a gente explica. Mas e os órgãos públicos, como é que eles tratam esse material que eles recebem depois? Essa é a grande questão que a gente precisa observar. Tem que estar tudo conectado. Tem que estar a população conectada,
as políticas públicas conectadas, para que as designações desses materiais, desses elementos que vão ser reciclados e dos que não vão, infelizmente, ser reciclados, a gente ache soluções. A gente não pode pensar somente em problemas. Eu falo para os alunos, né, vocês não me vêm com problema, já me traz a solução junto, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas é importante que a gente questione, tenha isso mentalizado em termos de momentos que a gente vive, em momentos que a gente tem aqui como essa oportunidade enorme de um dia inteiro dedicado para refletir sobre todos esses aspectos. São vários cenários. Eu sou da área da engenharia, me empenho muito, né, em coisas bem técnicas, em desenvolver uma solução, um encaminhamento e um produto que realmente possa ter uma finalidade. Assim como na eletrônica a gente consegue extrair vários componentes de uma placa que não tem mais utilidade nenhuma, porque avançou na tecnologia, e o Joel aqui, não me deixa mentir, tem ouro lá dentro, e outras coisas que valem ouro, né, para a indústria. Então, por que não achar soluções para esses outros elementos? Falei do isopor, falei do Tetra Pak, pneus, também já estamos achando, né, algumas finalidades para esse tipo de material. E poupar a emissão de gases na atmosfera, eu diria que seria esse outro ponto assim, muito crucial, que a gente precisa dar uma atenção bastante significativa, porque tudo que é processo industrial que gera algo, gera emissão de gases de efeito que vão prejudicar o meio ambiente. E nós aqui, Rio Grande do Sul, experimentamos aquele momento triste ano passado, que é de mudanças climáticas, e que a gente não sabe se não vai se repetir a curto ou longo prazo, a gente não tem como saber. É uma alteração muito grande. Mas agradecemos, claro, todo o esforço que a gente teve durante o período crítico das nossas prefeituras, dos nossos governos do Estado, pela atenção que nos deram ao governo federal também, mas que ainda é pouco para o que a gente está por enfrentar em termos de mudanças climáticas, porque, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, a gente já mudou. A gente tem agora que tentar controlar para que esse problema não se aprofunde mais do que já está. E a melhor forma que a gente tem para fazer isso é justamente pensar numa forma de transformar esse ciclo em um símbolo que eu coloquei lá, infinito. Ele não pode terminar. Não pode ser simplesmente um ciclo. Ele tem que ser um ciclo infinito. Um crédito infinito. Eu botei até um cartãozinho de crédito ali para reforçar. A gente tem que ter crédito para essas questões do carbono. A gente tem que ter garantias infinitas de que as próximas gerações sejam melhores do que a nossa e não piores, né? Se uma geração no passado fez algo de errado, a gente tem como treinar, qualificar, aperfeiçoar, melhorar, porque essa é a grande questão da educação. Ensinar as pessoas, compartilhar conhecimento com as pessoas. E a forma de compartilhar que eu faço é publicar. Publicar não só aqui dentro do país, mas publicar internacionalmente para que as pessoas saibam onde nós estamos, o que nós fazemos e que possam reconhecer o nosso país também como um componente importante dentro desse processo todo que a gente faz de união para reciclar, para criar meios e instrumentos que melhorem a nossa comunidade, a nossa sociedade como um todo. Então, eu fico aqui com esse fechamento, né, de contribuição com vocês aí, desse símbolo infinito. Levem isso com vocês ao longo do dia, que tudo que vocês aprenderem aí, vocês retroalimentem, né, raciocinem, pensem, e cada passo que vocês estão fazendo hoje é um passo que vai melhorar a nossa vida e a vida do futuro de nossas próximas gerações. Meu muito obrigado aí pela atenção de todos nesta manhã. Muito obrigado ao professor Dr. André Felipe da Silva Guedes por sua participação. Nós